como foi pedido, eu vou conversar, falar, provocar um pouco vocês, e não sei se eu vou conseguir falar 1 hora, né? Normalmente eu falo mais do que devo. Então tem os chefes aqui, olha, vocês avisam quando eu tiver que calar a boca. Né? Ainda mais quando o tema é tão importante, tão interessante. Tá? A teologia da cruz, num ano em que comemoramos aí celebramos 500 anos de reforma, um período muito grande de história. 500 anos é um mundaréu de tempo. Tá? Dá para a gente viver umas 10 vidas quase. Tá? E quando a gente olha para trás, para esse período todo, e a gente olha para o presente, a gente percebe uma distância relativamente muito grande também entre os ideais da reforma e a nossa realidade como igrejas evangélicas, e especialmente como igreja reformada, calvinista, aqui no Brasil, na América Latina. Então é um desafio e uma alegria muito grande falar sobre esse tema. E quando o Reginaldo me passou o tema, eu fiquei me perguntando, como dizer para vocês alguma coisa nova sobre a teologia da cruz? Como dizer algo novo, que seja novo para poder ser relevante para a igreja? Não porque novidade seja algo extremamente valioso por si só. Mas a teologia sempre precisa se renovar para poder anunciar a palavra de Deus de uma forma sempre relevante para os novos contextos, para as novas realidades em que a igreja vive. E ao mesmo tempo falar algo novo que não negue essa história, que não negue essa tradição que nós como reformados, a qual nós pertencemos como reformados, a qual nós pertencemos como evangélicos, e que é um legado deixado por pessoas que nos antecederam, não por documentos. Às vezes a gente pensa na tradição como os documentos, os credos, as confissões, os livros. A tradição é o legado que pessoas, homens e mulheres que serviram a Deus, nos deixaram. O legado que transmitiram a nós, a responsabilidade que nos passaram como uma nova geração de levar adiante a palavra de Deus, levar adiante o conhecimento de Deus, levar adiante a experiência de Deus caracterizada no movimento da reforma, no movimento protestante. E pensando em como dizer algo novo e ao mesmo tempo fiel a essa história, buscando os mecanismos para encontrar isso, as estratégias para encontrar essa novidade, é óbvio que a gente que faz teologia trabalha com as palavras. Então, o primeiro caminho poderia ser o caminho da etimologia, e buscar lá a palavra cruz na etimologia do português, ou do latim, ou do grego, e eu fiz um pouco dessa pesquisa e não achei nada muito interessante para trazer para vocês. Ou então tentar fazer novos substantivos, ou ver quais são os substantivos que derivam dessa palavra cruz. E os substantivos que derivam da palavra cruz não me deixam muito felizes. Os dois que imediatamente lembrei, cruzeiro e cruzado. Né? Você já lembra em moedas do Brasil, e cruzado nos lembra também de um período triste da história da igreja, em que a defesa da palavra de Deus, ao invés de ser feita com o amor e com a entrega da vida para o próximo, foi feita tirando a vida do próximo. Então essa substantivação da palavra cruz também não nos ajudaria muito, embora através do cruzeiro e do cruzado a gente pudesse pensar uma teologia política, uma teologia econômica, quem sabe seguindo um pouco os passos e dialogando com Hinkelamert, o Guasman, o Jung Mosung e outros teólogos e teólogas que têm enveredado por esse caminho, mas não é o meu caminho. Esse negócio de dinheiro não é a minha especialidade, nem ganhar e nem manter o dinheiro. Né? Uma terceira opção seria buscar os espaços, trabalhar com as metáforas, e no senso comum, no dia a dia, a gente fala da cruz como uma haste horizontal que nos liga um ao outro, uma haste vertical que nos liga a Deus, mas essa metáfora também já está gasta, né? Já está bastante usada, já perdeu a sua força. Então, nenhum desses caminhos me pareceu interessante, por isso eu pensei numa outra possibilidade. A palavra cruz é um substantivo, mas
a sua raiz também forma verbos. E os verbos, o primeiro verbo que a palavra cruz nos ajuda a formar é o verbo cruzar. E o seu sinônimo, um dos seus sinônimos, atravessar. E toda vez que cruzamos um espaço, atravessamos um caminho, esse movimento, essa movimentação, que é a movimentação também do Deus que desce, cruza todo o espaço, atravessa as regiões entre o céu e a terra e vive nestas regiões mais profundas da terra, como alguns textos do Novo Testamento ensinam. Quando nós pensamos neste cruzar, neste atravessar de espaços, o que me chamou a atenção foi que toda vez que começamos uma jornada, nós enfrentamos dois tipos de realidade muito interessante: as interrupções e os intervalos. As jornadas pressupõem interrupções. As longas jornadas precisam de interrupções para que nós cheguemos ao nosso destino vivos. Não adianta a gente chegar ao lugar que nós queremos chegar e lá morrermos, como o famoso corredor, o soldado grego que foi anunciar a vitória na batalha das Termópilas, se não me falha a memória, se falha vocês corrigem. Depois de correr os seus 42 quilômetros, deu a notícia e caiu morto. Não nos adianta atravessar todo o caminho que precisamos para fazer o nosso trabalho missionário e morrermos ao chegarmos aonde queremos chegar. E as interrupções estabelecem intervalos entre a partida e a chegada, o descanso e a retomada. Então eu gostaria de pensar com vocês e conversar com vocês hoje a teologia da cruz a partir dessas duas categorias, a categoria da interrupção e a categoria do intervalo. Então eu peço perdão por não fazer uma fala em 3 pontos, que seria uma fala mais calvinista, mas vão ser só 2. Isso é um calvinismo pós-moderno. Só 2 pontos já está bom, até porque se eu aumentar muitos pontos aqui, a gente vai muito longe e o tempo não vai ser suficiente para a gente conversar. Pensar, então, a cruz como interrupção. O que significa olharmos para a cruz e refletirmos teologicamente sobre a cruz do nosso Senhor Jesus como uma interrupção? Não seria interessante pensar nessa interrupção de um modo similar ao modo como Derrida pensava a cora, um termo grego, muito usado por Platão, que é um espaço fora do espaço, o deserto no deserto, o lugar sem lugar, o lugar do abismo. Nas palavras de Derrida, um lugar arqui-originário, o lugar mais anárquico e mais desarquivável, inarquivável possível, a saber, um certo deserto. O deserto que torna as coisas possíveis, que abre, que amplia e que torna o outro o infinito. E aqui Derrida está refletindo sobre Levinas, o filósofo judeu mais importante, talvez, do século XX, que nos lembrou que a primeira reflexão, seja ela filosófica, seja ela teológica, sempre é o olhar para o outro, a reflexão provocada pela face do outro. Mas a face do outro não está tão próxima assim de nós. Ela está distante. O outro sempre é diferente. Ele é igual na sua diferença. Então a cruz como interrupção é como este espaço, este deserto que nos faz olhar para o outro e não reconhecer no outro a nós mesmos. Este lugar abissal que nos provoca medo, que nos provoca terror, mas que também nos desafia a nos aproximarmos do outro, aceitando o outro como outro, a outra pessoa como diferente, com a sua outra religião, com a sua outra identidade, com a sua outra teologia, com a sua outra economia, com a sua outra ideologia. A cruz como interrupção é a interrupção da distância que existe entre nós e o outro. Assim como ela foi a interrupção da distância que existia entre nós e Deus. Na cruz, nós temos, em primeiro lugar, a interrupção provocada pelo próprio Deus. Não só essa interrupção da distância entre Deus e nós e Deus, nós e os outros, mas aquilo que é o essencial, o mais importante e o mais dramático da cruz, que é a interrupção da vida.
A cruz é a interrupção da vida e da própria vida de Deus. Quando a gente estuda a história da teologia, a gente aprende que quem morreu na cruz foi Jesus. O Pai não morreu na cruz, o Espírito não morreu na cruz. São heresias. Em alguns lugares, pelo menos, da tradição cristã, são pensados como heresias. Imagina, como Deus pode morrer? Então morreu ali a segunda pessoa da Trindade, e quando nós nos reportamos aos antigos credos, uma só natureza, duas pessoas sem mistura, sem confusão, sem divisão, sem separação, uma definição que me deixa confusa até hoje. Aliás, as grandes definições desses primeiros credos ecumênicos, definições imperiais e imperialistas, me desagradam profundamente até hoje, embora nós não tenhamos talvez ainda conseguido oferecer propostas muito mais interessantes ou muito melhores, embora toda a história da teologia seja marcada pelo esforço de muita gente boa, ruim e gente também importante, tentando repensar Trindade e Cristologia. A cruz é a interrupção da vida de Deus. Na cruz, Deus morre. Um teólogo reformado, evangélico, ainda vivo, Jürgen Moltmann, em seus escritos tem destacado muito isso, e corajosamente ele relembra que na cruz Deus morre. Não é só a natureza, a pessoa humana de Jesus que morre, não é só o Filho de Deus que morre na cruz, porque se fosse só o Filho, então nós não teríamos um Deus, mas vários deuses. Se não fosse Deus morrendo na cruz, nós teríamos uma coisa ainda mais esquisita, mais estranha e mais absurda, que seria um pedaço de Deus morrer e duas partes de Deus permanecerem vivas. Na cruz, Deus morre. Deus morre e interrompe o seu viver para que nós possamos viver. Deus, ao morrer, interrompe a vida, mas, acima de tudo, interrompe toda a calculabilidade da vida. Nós vivemos numa época em que a vida tem o valor supremo. A coisa mais sagrada que existe hoje é a vida. Embora nunca a vida das pessoas reais, concretas, que sofrem, mas a vida como um abstrato. Nas linguagens religiosas, só Deus pode tirar a vida. Nas leis, nas práticas políticas, a vida está em primeiro lugar, mas a vida abstrata. Na cruz, Deus interrompe a calculabilidade da vida. Na cruz, o próprio Deus morre, e morre ao afirmar que a sua vida só tem valor quando ela pode ser dada em prol do outro. O supremo valor da vida está no morrer e não no viver. O viver é óbvio, é o mais importante, especialmente para nós, mas o viver só tem valor, só tem importância pelo morrer. Um dos meus livros preferidos da Bíblia é o Eclesiastes. E no Eclesiastes, um dos versículos que eu gosto bastante diz: melhor é o dia do luto do que o dia do nascimento. Melhor é ir ao dia do enterro do que o dia da festa. Porque nesse dia nós aprendemos a viver. Na cruz, ao interromper a sua própria vida, Deus nos ensina a viver. Deus nos ensina que a vida não pode ser valorada a partir de cálculos. A vida não pode ser transformada em resultado. A vida não pode ser medida pelo sucesso que nós alcançamos ou deixamos de alcançar. O valor da vida está exatamente no ser interrompida. Nas palavras de Jesus, se o grão não morrer, se a semente não morrer na terra, ela não pode produzir fruto. Se nós não morrermos com Jesus, se nós não morrermos a morte de Deus na cruz, com Jesus Cristo, com o Pai, no Espírito, nós também não poderemos viver para Deus neste mundo. Então, em primeiro lugar, para mim, a cruz é uma interrupção absoluta. É a interrupção absoluta da vida. Quando eu tento entender e pensar, e penso em como explicar este fato real, mas incompreensível, que é a morte de Deus, eu me satisfaço em dizer para vocês, eu não sei como explicar. Também não sei bem como entender, mas eu sei como experimentar. Então, há coisas na vida, e a vida em si não é
tanto algo a ser conhecido, mas é algo a ser vivido. Michel Henry, um grande filósofo francês, morreu há pouco tempo, um filósofo cristão, ele costumava dizer que nós, no século XX, começo do século XXI, sabemos quase tudo sobre quase todas as coisas, mas não sabemos nada sobre o viver, sobre a vida. A ciência nos ensinou quase tudo sobre tudo que existe no mundo, mas não nos ensinou nada e não aprendeu nada sobre como viver. Porque na ciência a vida é reduzida a cálculo, a vida é reduzida a relações de causa e efeito, a vida é reduzida às programações e aos programas binários dos nossos computadores, celulares e tablets, etc. e etc. Então a cruz é interrupção. Numa linguagem mais concreta, a cruz interrompe o assassinato. A cruz interrompe a execução cotidiana das pessoas que vivem neste mundo debaixo da dominação do império, do capital, da mídia, da ciência, da tecnociência, enfim. Podemos alistar aí os vários senhores do imperialismo contemporâneo. A vida interrompe a execução das pessoas que entram apenas nas estatísticas, mas que não contam como nada concretamente. Na cruz, Deus faz interromper a execução daquelas pessoas que vivem nas cracolândias e favelândias que existem espalhadas pelo mundo inteiro e que servem apenas para políticos fazerem as suas campanhas e falarem dos seus grandes projetos, mas que não servem, não são pessoas de carne e osso com as quais esses grandes políticos, esses grandes líderes de nosso país são incapazes de conversar. São capazes apenas de mandar a polícia bater, arrebentar, atirar, deslocar, tratar obrigatoriamente. Até para curar agora é compulsório. Né? Então você tem a compulsão para cuidar da vida do outro, mesmo quando o outro não quer que a sua vida seja cuidada. A cruz, então, é a interrupção desse tipo de execução. Não só dessa execução dramática, mas da execução cotidiana que nós sofremos como efeito do cálculo, do lucro, do Ibope, dessa acumulação constante de dinheiro, de prestígio, de poder, de saber, que faz com que cada vez mais pessoas morram diariamente. Uma morte que é uma tragédia, uma morte que não só é a morte física, mas a morte do viver. Pessoas que vivem sem sentido, pessoas que vivem sem viver, simplesmente morrem a cada dia porque nós não as tratamos como pessoas. Porque o caminho que nos leva até elas não está interrompido pela morte, mas está interrompido pelo assassinato, pela execução. A cruz não é a interrupção deste assassinato no nosso dia a dia. Então nós precisamos aprender que a morte de Deus é a interrupção da execução, do assassinato que nós, seres humanos, impomos aos outros e outras pessoas que vivem como nós. A cruz também é interrupção na medida em que ela, para ser efetiva, para ser eficaz, ela se interrompe a si mesmo e permite a ressurreição daquele que morrera. E aí nós aprendemos a outra lição inexplicável, que a morte de Deus não é o fim da vida, a morte de Deus é uma nova vida. Quando nós morremos, nós morremos. Tudo acaba, né? Entre aspas. Mas quando Deus morre, nada acaba. Quando Deus morre, Deus não termina. Quando Deus morre, Deus renasce. Deus se torna de novo Deus. Não me peçam para explicar isso. Apenas experimentem isso. Na sua morte, Deus é também a sua própria ressurreição. Não como a fênix que renasce das cinzas, mas como o Deus que é a própria vida. A vida que não é vida sem morte. Nós estamos muito mal acostumados a pensar que a morte é o fim da vida, que a morte é a negação da vida. Quando olhamos para a cruz, aprendemos que a morte não é a negação, a morte não é o fim, a morte é a interrupção da vida. Mas a interrupção sempre chega ao fim. A morte é derrotada pela própria morte. Em 1 Coríntios 15, quando Paulo termina de falar sobre a ressurreição, ele exclama,
feliz da vida. Onde está a morte? O teu aguilhão. Onde está, morte, a tua vitória? A morte que nós, seres humanos, causamos foi derrotada. Mas a morte de Deus, como a interrupção da vida, mas especialmente como interrupção da morte, jamais foi derrotada. É morte viva, é morte ressurreta. A cruz, a ressurreição, desculpem, é a ressurreição do crucificado. Quando eu reflito sobre aquele hino muito bonito de Filipenses 2, 5 a 11, é muito comum nós interpretarmos esse hino de acordo com a teologia da glória. Jesus era Deus, aí se encarnou, deixou por um tempo de ser Deus, mas aí ressuscitou e voltou à glória que ele possuía antes com o Pai. Vocês já devem ter pregado alguma coisa parecida com isso. Cá entre nós eu já fiz essa pregação algumas vezes no passado. Mas depois eu aprendi e não é nada disso. Porque se Jesus se encarnasse, morresse, depois voltasse à glória anterior, ele teria apenas brincado de viver como ser humano. Ele seria apenas um Deus doceta, né? Um corpo aparente e real. Não. Ao morrer na cruz e ao ressuscitar, Jesus não volta àquela condição prévia. Ao morrer na cruz e ao ressuscitar, Jesus possibilita que Deus entre em uma nova condição de divindade. Uma condição na qual ele não está de maneira alguma separado de nós. Uma condição na qual nós podemos ser divinizados. E isso para a nossa tradição é complicado. Na tradição ortodoxa, a deificação, a divinização do ser humano é uma temática teológica bastante antiga e tradicional. Para nós, reformados, é uma temática pouco trabalhada. Na cruz, não só Deus interrompe a sua vida, não só Deus interrompe a morte, mas ao interromper a morte na ressurreição, Deus se faz novo e Deus nos faz novos, e nós somos deificados com Ele em Cristo. E de novo, não me peçam para explicar tintim por tintim, nos mínimos detalhes, porque eu sou incapaz de dizer isso. A cruz, como interrupção, pode ser vista ainda como uma interrupção absoluta. Uma interrupção absoluta do quê? Do segredo de Deus. O segredo que é a característica de todo poder dominador. O segredo que é a característica de toda atividade do Estado que domina. Os segredos de Estado são muito mais valiosos do que a transparência. E são os segredos dos conchavos dos políticos que fazem o Estado, a ciência, a economia funcionarem, e não a transparência. Então a cruz é a interrupção absoluta do segredo. E se voltamos a Paulo, Paulo nos fala, ao escrever aos Colossenses, que em Cristo o mistério de Deus está revelado. O segredo foi descoberto, mas ainda permanece misterioso. Esse é um dos paradoxos da teologia da cruz. Na cruz, o mistério de Deus é revelado e permanece misterioso, mas não é mais segredo. É um mistério manifesto, aberto a todas as pessoas. Na cruz, Deus diz a toda a humanidade: eu estou com vocês. Eu sou um de vocês. Eu morri para viver com vocês e para que vocês possam viver comigo. Esse mistério está revelado. Não é mais um segredo, mas ainda é um mistério para a nossa ínfima compreensão da realidade divina. Por isso que quando evangelizamos, o que melhor fazemos é dar testemunho e não tentar explicar o Evangelho da cruz. Basta a gente mostrar. Evangelização, missão, nessa linguagem paulina, é revelação do mistério, não é explicação do mistério. A explicação do mistério vem depois. Nós precisamos dessa explicação para crescer como igreja, como pessoas, na presença de Deus, como servos, como servas, mas nós não precisamos da explicação do mistério para explicar aos outros. Nós precisamos explicar o mistério para nós mesmos, para que nós possamos manifestá-lo aos outros. A cruz é a interrupção absoluta do segredo. E a interrupção absoluta do segredo não é a abertura de uma nova razão, de uma nova racionalidade, de um novo saber que elimine o caráter misterioso do conhecimento de Deus.
a interrupção absoluta dos segredos do poder de Deus na cruz, é também uma lição para quem faz teologia. Nós que estudamos, que fazemos teologia, nós não somos especialistas em explicação. Também não somos especialistas em confundir as pessoas que nos ouvem. Nós somos especialistas em revelação, em manifestação. E nós manifestamos o nosso saber teológico primeiramente através da nossa vida, depois através de nossos textos, de nossas falas, de nossas aulas, de nossas reflexões. Por isso que muitas vezes a teologia parece algo irrelevante, porque ela ficou muito presa no mundo moderno, talvez já antes disso, ela ficou muito presa às regras do jogo acadêmico. Uma teologia que se alimenta de si mesma, da sua reflexão, da reflexão dos outros, e se torna um círculo virtuoso sem fim, inútil para a maioria das pessoas e inútil para até nós mesmos, que vivemos de fazer teologia, mas vivemos mal. Ainda mais agora no Brasil, depois da regulamentação da teologia nos bacharelados, da regulamentação da teologia nos programas de pós-graduação em estrito senso, os teólogos e as teólogas entraram no regime da produção e da produtividade. Então, se você não tiver o currículo Lattes, repleto de artigos, capítulos de livros, apresentações de trabalhos, conseguir captar recursos para projetos de pesquisa, se nós não entramos nesse mundo do cálculo, da produção e da produtividade, a gente não vale nada. Mas a teologia é muito mais do que isso. Nós podemos fazer tudo isso, né? Não tem problema nenhum, eu faço todas essas coisas, é parte da minha obrigação como professor, mas nenhuma dessas coisas me define como teólogo. O que me define como teólogo é experimentar esta interrupção do segredo e permanecer, porém, no mistério revelado de Deus, que não deixa de ser mistério. Bem, tudo isso está bem abstrato, né? Bem bonito. O que isso quer dizer na prática? O que isso tem a ver com a vida da gente? Então, o que eu vou falar agora são mais reminiscências e esperanças, porque eu vou tentar agora dizer para vocês exatamente como eu tenho tentado viver essa teologia ao longo da minha vida. Do ponto de vista pastoral, em primeiro lugar, a teologia da cruz como interrupção, a cruz como interrupção da morte e da vida, significa um ministério pastoral não medido por horas de trabalho, né? Minutos de sermões, quantas visitas, de quantas reuniões participamos. Né? E eu estou me lembrando, e quem é pastor aqui sabe, que eu estou me lembrando dos famosos relatórios, né? De atividade pastoral que alguns presbitérios ainda insistem em exigir de nós. Né? Uma vez só de malvadeza, né? A gente... Às vezes o ser humano é pecador, simultaneamente justo e pecador, ensinava Lutero, de vez em quando a gente faz umas malvadezas. Né? Eu sempre fui professor de teologia e pastor junto com o meu ministério de ensino. Então, eu não fazia visitas, né? Não fazia tantos sermões e estudos bíblicos, aquelas coisas que pastor faz na igreja. Né? Então, os meus relatórios pastorais não tinham muitas horas de atividade. Então, eu fiz uma brincadeira um ano. Eu peguei todas as horas, aula, que eu havia dado naquele ano e transformei em sermões. Né? Passaram de 2.000 sermões naquele ano. Né? Tá, isso não tem nada a ver com pastorado. Né? Quantas visitas você fez? Cá entre nós, eu nunca fui pastor de fazer visita formal. Eu sempre preferi fazer as visitas informais, e assistir jogo de futebol com o pessoal da igreja, de comer pizza, de comer um churrasco na casa dos irmãos, das irmãs da igreja, de bater um papo com as pessoas no meio da rua. Tá? São os melhores lugares para você fazer pastorado, sem que a visita se torne um instrumento de controle. Tá? Então, o que caracteriza pastorado, gente, não é essa atividade, essa coisa de fazer um monte de coisa, e eu imagino hoje que os pastores e pastoras têm que fazer ainda muito mais do que eu fazia na época que eu estava na atividade pastoral. Agora eu sou um pastor jubilado. Cá entre nós, não falem isso para ninguém. Né? Eu descobri,
Por que a gente chama de jubilação esse negócio de aposentadoria de pastor? E vocês sabem por quê, né? É uma alegria entrar no ministério pastoral, mas é um júbilo imenso. Ano do jubileu, libertação. Não da igreja, não das pessoas, mas libertação dessa burocracia toda. Libertação dessa ideia de que o pastorado significa você cumprir uma série de obrigações. Não. O pastorado se caracteriza por jornadas, por travessias, por viajar ao mundo dos mortos. Pastores e pastoras correm o risco de viver no mundo dos vivos, das pessoas que já são salvas. Então tem muito pastor, tem muita pastora que só conhece crente. Eu tenho dó de pastor assim. Porque o nosso trabalho se faz no mundo dos mortos. Se faz ali no espaço dos zumbis, das pessoas que estão fora da igreja, mortas-vivas, que estão ainda buscando, às vezes até sem saber, a vida de Deus para elas. O pastorado se caracteriza por essas viagens, por sair da comodidade da vida eclesial, por sair da comodidade da vida teologal e entrar na vida real, assassinada e executada das pessoas reais e concretas de carne e osso. Você poder conhecer as pessoas. Né? Você sair da igreja e passar algumas coisas que fiz ao longo do ministério, né? Você poder sair da igreja e passar por uma avenida onde tem lá travestis fazendo o seu mixê. E você poder sair da igreja e passar pelo boteco e bater papo com as pessoas que estão lá comemorando a vitória do Palmeiras no domingo. Né? Claro, né? Glória a Deus, tá vendo? Todo pastor, toda pastora reformada tem de ser palmeirense. Obrigado. Os que não são palmeirenses saibam que Deus perdoa. Deus ama vocês apesar desse grande pecado. Eu só estou chateado com o Palmeiras agora, porque começou a ganhar. O Palmeiras é um time bom quando ele perde. Aí segue o exemplo de João Batista. Agora os palmeirenses não gostaram muito, né? Esse negócio de ganhar é coisa do diabo, gente. Né? Coisa do diabo. O pastorado se caracteriza, então, por essas jornadas, por você conviver com as pessoas. Não só com as pessoas na igreja. E com as pessoas da igreja, você conviver com aquelas que não dão dízimo, com aquelas que não têm cargo, aquelas que não têm família importante na igreja. Eu nunca esqueci de uma aula de pragmática pastoral. Eu tive na faculdade de teologia. Eu estudei numa faculdade batista, então tinha essa matéria. Tinha duas matérias chamadas pragmática, que nós alunos chamávamos de praga. Era a praga pastoral e a praga eclesiástica. Na praga pastoral nós aprendemos com o professor que o pastor não pode fazer amizade com todo mundo na igreja. Ele tem que escolher bem as melhores famílias, as pessoas mais influentes, mais importantes. Eu nunca esqueci dessa aula e sempre fiz o contrário. Eu gosto também, faço amizade com as pessoas influentes e importantes da igreja. Mas as amizades mais importantes que nós, como pastores e pastoras, podemos fazer são com aquelas pessoas que não contam, que não são calculáveis na vida da igreja. Então eu lembro da dona Chiquinha, da dona Maria, do seu Antônio, né? O pessoal que vendia pipoca na rua, da dona Chiquinha, que é mãe de um monte de filho, né? E todo mundo queria que ela fosse diaconisa na igreja, ela jamais quis cargo na igreja, porque não tinha tempo, né? Tinha que trabalhar muito. Tem um monte de filho adulto, e filho adulto é pior do que filho pequeno. Dá muito mais trabalho, né? A dona Chiquinha era pastora da igreja sem título, era diaconisa sem título, era presbítera sem título. Ela fazia tudo que a igreja precisava que ela fizesse. Né? É dessas pessoas que a gente precisa se aproximar, daquelas pessoas que não contam. Né? São meio voto, um votinho ali, colar, nem tem dinheiro para dar dízimo. Essas outras pessoas também são importantes para nós. Né? Mas a gente tem que tomar um certo cuidado com elas, porque às vezes elas esquecem quem elas são e pensam que são o que elas representam. O pastorado se caracteriza por esses momentos significativos, por esses pequenos encontros, conversas, bate-papos, os micro-eventos e não os macro-eventos da igreja. Né? Esses micro-eventos, esses pequenos encontros que acontecem depois do culto. A gente bate papo tomando café na porta da igreja, no salão social ou no caminho para casa. É aí que as coisas acontecem.
Porque a vida nasce na cruz. Ela não nasce na glória do culto, ela não nasce na glória das grandes realizações da igreja. Ela nasce nesses momentos crucificados da vida cotidiana. E, acima de tudo, pastorado não significa o trabalho de pastores e pastoras. Pastorado significa as travessias, as jornadas e esses pequenos momentos vividos por toda a comunidade. Porque uma das maiores lições da reforma que nós ainda não aprendemos até hoje é que todos, homens e mulheres, todas as pessoas que servem a Deus são sacerdotes. Todo o povo de Deus é sacerdote. Enquanto nós não aprendemos que toda a igreja é pastoral, enquanto nós ainda pensarmos que nós somos importantes, que sem nós a igreja não vai para frente, enquanto nós ainda acharmos que pastores e pastoras contam mais, valem mais, nós jamais aprenderemos a pastorear o rebanho de Deus. Porque o rebanho de Deus não é feito de pastores e ovelhas. O rebanho de Deus é feito de pastores e pastoras apenas. E de ovelhas e ovelhas. Porque pastores e pastoras não são mais do que ovelhas a serviço de Deus, alimentadas e cuidadas por Deus. É Deus quem cuida da igreja, não somos nós. Talvez a gente precise ensinar isso para os presbíteros. Né? E para a turma dos presbitérios e sínodos. Né? Talvez precisamos ensinar isso a nós mesmos em primeiro lugar. Quando pensamos na cruz como interrupção para a igreja, a cruz é a interrupção exatamente desse espaço, desse intervalo que existe entre ministério e missão. Esse intervalo que foi criado, esse espaço, esse abismo que foi criado entre ética, espiritualidade, missão e teologia. A igreja é uma comunidade que faz teologia o tempo todo. A igreja é uma comunidade que vive eticamente o tempo todo. A igreja é a comunidade que pratica a espiritualidade o tempo todo. A igreja é a comunidade que realiza ministério o tempo todo. A igreja é a comunidade missionária o tempo todo. E enquanto igreja que unifica ética, espiritualidade, missão e teologia, a igreja é uma comunidade aberta perpetuamente para a diferença, para a surpresa, para o futuro, ou como diria Moltmann, talvez também Pannenberg, a igreja é a comunidade aberta para a futuridade de Deus. A igreja é a comunidade aberta para o próximo. E aí vou citar de novo o Derrida, que era ateu sem ser ateu e teólogo sem ser teólogo. Tá? O relacionamento social é feito de interrupção. Nos relacionarmos com o outro, como o outro, não é simplesmente nos vincularmos ao outro, é também respeitar a interrupção. E relacionarmos com o outro pressupõe fé, pressupõe crer no outro, como imagem e semelhança de Deus. De modo que quando a igreja vai ao outro, vai à outra para anunciar a sua fé, ela precisa, mais do que fé em Deus, a fé no outro. Então nós precisamos aprender que o mundo não é apenas um campo missionário. O mundo é também o missionário de Deus para a igreja. Enquanto também não nos desvincularmos dessa ideia conquistadora e imperialista de missão, nós não conseguiremos ser uma igreja de acordo com a cruz, vivendo nesta interrupção da morte e da vida. Vou pular um pedacinho aqui, que o tempo passa. Teologicamente, como interrupção da vida de Deus, a cruz é também a interrupção da comunhão trinitária. A cruz interrompe a unidade indissolúvel de Pai, Filho e Espírito Santo e instaura, por assim dizer, sob modo contrário, a pericorese. Essa é uma palavra legal, né? Você sabe o que é pericorese, né? E toda vez que eu leio essa palavra tem que ir para o dicionário, que eu sempre esqueço. Pericorese é a interpenetração das naturezas de Cristo. Na história da teologia. Depois, a coinerência ou a mútua interpenetração das pessoas da Trindade. Assim ensinava Gregório Nazianzo. Dizia ele, eu estou no Pai, falando sobre Jesus, eu estou no Pai e o Pai está em mim. A pericorese é a dança divina, que revela o ser de Deus como um movimento, mas não como um simples movimento, e sim como um movimento rítmico,
dançante, significativo, artístico. Deus é arte na sua perfeição, na sua plenitude. Deus é artista e cá entre nós, Deus também é arteiro. Deus gosta de aprontar artes de todos os tipos. As artes adultas e as artes infantis, das traquinagens. Porque se Deus não soubesse brincar, ele jamais seria Deus. Mas a cruz é também intervalo. A cruz, além de interrupção, é intervalo. E intervalo é aquilo que fica entre dois pontos, entre dois lugares, entre dois ou mais modos de viver. A cruz como intervalo é intervalo também da interrupção. E o intervalo da interrupção é aquilo que faz com que a interrupção se torne absoluta. Absoluta é aquilo que está fora do contexto, que está fora da história. Então a interrupção absoluta é uma interrupção ininterrupta, que não é capaz de interromper, interrompendo a si mesmo. A cruz como intervalo é o espaço, é o tempo do viver entre os tempos. Não só do viver entre o já e ainda não, entre o aqui e o acolá, mas especialmente do intervalo entre o viver para morrer e o morrer para viver. Como intervalo, a cruz é suspensão. Ela é suspensão do tempo no tempo, do espaço no espaço, de Deus em Deus, do humano no humano. Suspensão é elevação, é fazer subir. Fazer subir, lá no hebraico, é a raiz do holocausto, do sacrifício completo, do sacrifício que é fim de todo sacrifício. A cruz é o sacrifício que elimina a necessidade de sacrifícios. A cruz é o sacrifício que interrompe a ordem sacrificial e gera então um intervalo nesse movimento não dançante, não rítmico, da morte de animais e de pessoas que são sacrificadas para o bem-estar dos poderosos e das poderosas. A cruz, como intervalo, é o lugar da subida ao morro. Não com as M16, não com os brucutus, mas subir ao morro apenas como ser humano, levando apenas a gente mesmo. A cruz é o subir até o próximo. A cruz é o sair de nosso lugar e subir ao lugar dos pecadores e das pecadoras. A gente está muito mal acostumado a pensar que ir ao mundo é descer. A gente talvez esteja pensando nisso por causa de Jesus. Jesus desceu dos céus à terra, mas essa é uma metáfora dos tempos antigos que não deve ser interpretada literalmente. Quando nós, enquanto igreja, vivemos a cruz como intervalo do viver, como intervalo da interrupção, nós aprendemos a subir ao lugar dos pecadores. Porque é como cordeiro sacrificado que Jesus sobe e volta a Deus. Jesus não volta a Deus, Jesus não ascende aos céus para se tornar um poderoso dominador e conquistador. Contra esse tipo de pensamento que Lutero constrói a sua teologia da cruz. Jesus sobe aos céus para continuar sendo o Cordeiro de Deus crucificado antes da fundação dos séculos. Jesus não sobe aos céus para se tornar o Quírios César, o Quírios Senhor Dominador. Ele sobe aos céus para ser reconhecido como Quírios na forma de escravo. Quem sabe a gente, fazendo um intervalo na nossa teologia, a gente possa aprender que aquele que subiu aos céus é também o que desceu. Quem sabe a gente faça essa inversão do texto bíblico para a gente aprender que aquele que subiu aos céus é o que desceu, e ele subiu aos céus enquanto aquele que desceu. Ele subiu aos céus exaltado como escravo, como o Jesus Messias. Não exaltado como o rei, como o imperador, como o dominador do mundo, mas subiu aos céus como escravo de Deus e escravo do mundo. Então, se pensamos na cruz como intervalo, aprendemos que para conhecer o Deus da vida, precisamos conhecer o Deus executado e morto. Se o último inimigo a ser vencido é a morte, a derrota da morte pode provir, mas da própria morte de Deus na cruz. Vitória que opera no intervalo escatológico, na interrupção absoluta do tempo cronológico, mediante a presença
do tempo do escatom. A gente tem que falar umas coisas esquisitas assim, né? Tempo intervalar. Né? Vocês já pararam para pensar? Intervalo. Você vai ao cinema, aqueles filmes bonitos, antigamente era assim, né? Agora de vez em quando aparece isso. Aquele filme longo, 3, 4 horas, então tem um intervalo para você fazer um monte de coisa que você tem de fazer. Né? A cruz é esse tempo, é esse intervalo. Quando nós pensamos no intervalo, nós pensamos naquele tempo que não vale nada. Né? É o tempo em que não acontece nada. É o tempo que a gente espera para voltar para o tempo bom. Não, a cruz é a suspensão do tempo cronológico, para que nós possamos viver no intervalo. Ou, se a gente quiser ir à linguagem de Paulo, para vivermos no tempo que resta. Nós, cristãos e cristãs, vivemos no tempo que resta. O tempo escatológico não é o grande tempo da eternidade, é o resto do tempo. É o excesso, é aquilo que foi jogado fora, aquilo que sobrou. A cruz como intervalo é a suspensão do tempo. Não é mais o já e ainda não, que foi muito bonito do Kuhlmann e outros teólogos, mas que não conseguiu captar exatamente isso. O já e ainda não pertencem ao tempo cronológico. A cruz como intervalo suspende, excede, transcende o tempo cronológico e cria o tempo de Deus no tempo da gente. E o tempo de Deus no tempo da gente é o tempo humano. É o tempo da dor, da luta, do sofrimento, da alegria, do regozijo, do trabalho, do lazer. O tempo de Deus no tempo humano não é o tempo da glória, é o tempo da cruz. É o intervalo do sentir, o intervalo da sensação, de sentir aquela mesma dor excruciante sentida pelo Filho. A cruz é a arquivida, a vida arquétipa, inicial. Ela não é a arquimorte, porque a primeira morte foi derrotada na cruz, na morte de Deus. A cruz, então, é um intervalo que nos leva do senciente ao sentido, do sentirmos aos sentidos. Sentidos não só como conhecimento, mas como paixões, como direções, como sensações, como o experimentar das coisas com o corpo, com a corporeidade, com o ser humano inteiro. A cruz é também intervalo entre morte e ressurreição. O intervalo em que se situa de algo de forma relativamente misteriosa a salvação da criação. Toda a criação já está salva. Tudo já está consumado. Não há nada mais a ser consumado. Alguns inimigos ainda precisam ser derrotados, diz Paulo lá em 1 Coríntios 15, mas toda a obra de Deus já está consumada. Está consumada nesta categoria do intervalo. Não na categoria do tempo real, mas do intervalo, do tempo suspenso. Aquele intervalo misterioso que, se nós buscarmos na história da teologia, por exemplo, encontraremos aquelas perguntas: o que Jesus ficou fazendo entre a sua morte e a sua ressurreição? Ele foi ou não foi ao Hades? Não, Reginaldo, sou de teologia, já explicou isso para vocês. Leontino, Galás já deve ter explicado tudo isso. Até o Adilson já deve ter explicado isso para vocês, Shirley, etc. Né? Todos nós sabemos. O que Jesus fez entre a morte e a ressurreição? Desceu aos infernos. Bom, nós sabemos do mesmo jeito que os autores do Novo Testamento sabiam, porque lá em Atos 2:1, 2:31, melhor dizendo, o Lucas diz: prevendo isto, Davi falou da ressurreição de Cristo, que sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Mas 1 Pedro, a primeira carta de Pedro, não a Pedro, né? A primeira carta de Pedro afirma: porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, sendo na verdade morto na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 pessoas, se salvaram através da água. E continua ainda Pedro, num outro capítulo: pois é por isto que foi pregado o evangelho aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus no Espírito. Esses são versículos que a gente pula na teologia sistemática. Né? São os versículos do intervalo.
onde, nesta quase contradição entre os autores do Novo Testamento, nós aprendemos que Jesus não ficou no Hades, mas foi ao Hades. Não viu a corrupção, mas experimentou a corrupção. Morreu na carne e viveu no espírito. Uma linguagem bem dualista, mas no espírito ele viveu a morte da carne, vivendo no Hades, pregando aos mortos, como se os mortos precisassem ainda de mais pregação, mas segundo Pedro precisava. Não só os mortos do Hades, mas os mortos do nosso mundo. Estes textos nos falam então de um intervalo infinito e minúsculo ao mesmo tempo entre morte e ressurreição. Um intervalo inexistente entre carne e espírito, em que a morte da carne não é o fim da vida do espírito. Intervalo, de novo, o que significa isso na prática? Falar da cruz como intervalo, como interrupção absoluta, como a suspensão do tempo, como a suspensão da carne e do espírito, o que isso significa para nós no dia a dia? Do ponto de vista da espiritualidade, por exemplo, a morte não mais deve ser vista como o fim da vida, mas como um intervalo entre um modo de viver e outro. Então poderemos entender por que a cruz de Jesus nos liberta e possibilita um outro viver. Nós somente somos capazes de viver crucificados com Ele. Um viver no intervalo, um viver intervalar. Em Colossenses 3, Paulo afirma: a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. A vida é oculta, é a vida no intervalo. Intervalo também é limiar. O intervalo é o espaço entre, é o limiar, e nos mostra que a espiritualidade é a vida no limiar, na liminaridade, no espaço entre o dentro e o fora. Não entre o já e ainda não do reino, mas o viver no ainda não já do reino. Este limiar entre os tempos que são diferentes, mas são o mesmo, o tempo de Deus e o tempo humano. A cruz é um intervalo que possibilita uma vida plenamente espiritual, que não é imaterial. Uma vida plenamente sagrada, que não deixa de ser profana. Uma vida que se entende como um intervalo entre o ser para si e o ser para o próximo. Na prática pastoral, pastorear no intervalo escatológico da interrupção absoluta do tempo é atuar de modo livre em relação à calculabilidade do mundo em que nós vivemos. É não ligar, não prestar atenção para a concorrência. Não ficar preocupado se a sua igreja se tornou uma mega igreja ou não. Aliás, eu tenho a impressão que quando a igreja vira mega igreja, ela deixa de ser igreja. Mas eu não posso ter certeza disso. Mas eu tenho quase certeza que quando a igreja deixa de ser um pequeno rebanho, ela deixa de ser igreja. Ela deixa de ser essa pequena comunidade, esse pequeno intervalo que é infinito. Este intervalo que une e separa a vida da morte, o crente do incrédulo, o ímpio do santo. Esse negócio de ímpio, minha esposa, eu ouvi muito esse negócio aí, que ímpio, crente não se mistura com ímpio. Não, nós somos ímpios, sim. Ímpios perdoados. Então nós nos misturamos com os outros ímpios. Porque é só na impiedade da mistura, na impiedade deste intervalo, que a glória de Deus resplandece. Que a glória de Deus se manifesta na nossa fraqueza. O poder de Deus se manifesta na nossa pia impiedade. No mistério que deixou de ser segredo, mas não deixou de ser mistério. Uma espiritualidade que não tem heróis nem heroínas. Uma espiritualidade que não tem nada para mostrar. Eu lembro que logo no início da minha vida como cristão, depois da minha conversão, como bom brasileiro, nasci na igreja, sem frequentar a igreja, e depois de um certo tempo me converti e comecei a frequentar a igreja. E eu lembro que eu ficava chateado, naquela época, eu era adolescente, porque o pessoal ia dar testemunho nas reuniões de evangelização, nos trabalhos da igreja, e eu não tinha o que dar testemunho, Eu não tinha cometido nenhum grande pecado, Testemunho bom é aquele testemunho, o cara que matou, roubou, adulterou, não sei o que lá. E eu falava, caramba, eu não... moleque, que grande pecado. Os maiores pecados que tinha cometido dar canelada em jogo de futebol. Eu nem palavrão falava,
Minha avó me criou assim tão bem como, não, gente boa, que nem palavrão eu sabia falar direito. Né? Eu ficava envergonhado quando os colegas na rua falavam palavrão. Né? Eu não fumava, não bebia, não jogava, não dançava. Aqueles grandes pecados, entre aspas. Né? Então eu não sabia direito. Como é que eu vou dar testemunho? Né? Espiritualidade é isso. É um testemunho que não tem grandiosidade. Né? Você descobrir que você é pecador sem ter cometido grandes pecados, porque o que faz da gente pecador não são os pecados que nós cometemos. O que nos faz pecadores são os pecados que nós não cometemos. São o pecado que nós somos. Pecado não é o que fazemos, pecado é o que somos. E aquilo que nós não somos mais, neste intervalo da cruz, nesta interrupção daquilo que somos, para podermos ser aquilo que Deus é e quer ser em nós. Então, no pastorado, o pastorear, o testemunho, o trabalho pastoral não precisa de grandes realizações. Vou repetir o que eu já tinha dito antes. Né? Ser pastor, ser pastora bem-sucedido, não se mede pelos resultados, se mede pelo trabalho da gente. Uma vez eu estava trabalhando na Secretaria de Missões e na época a Secretaria de Missões pagava um salário bom para missionário. Então apareceu um monte de candidato para missionário. Um monte de pastor, gente. Vocês não têm ideia de quanto pastor apareceu querendo ser missionário. E aí a gente na Secretaria ficava assim, bom, a gente aceita, não aceita, contrata, não contrata, tem vocação, não tem vocação. Então nós resolvemos duas coisas. A gente fez duas coisas, não muito intervalares, nem muito interruptivas, mas fizemos duas coisas bem práticas. A primeira era perguntar para todos os candidatos, quantas pessoas você evangelizou nesse último mês? Então era o primeiro critério. Né? Normalmente ninguém. Né? Então se você não evangelizou ninguém no último mês, você não vai ser missionário. O que é ser missionário? Se você nunca evangelizou, você não vai poder ser missionário, porque a única coisa que missionário faz é evangelizar. Né? Então tinha muito pastor que queria ser missionário para ganhar bem e para cuidar de nada. Né? Fazer discipulado de si mesmo, já é alguma coisa. Né? Eu lembro também, na primeira reunião de presbitério que eu participei, lá no presbitério de Londrina, né, que um pastor desmaiou na reunião. Né? Então a gente estava discutindo o piso salarial. E o presbitério não queria aumentar o piso salarial, então um pastor desmaiou. Né? E depois eu fui descobrir por que ele desmaiou, porque era a igreja menorzinha que tinha menos dinheiro, né? E ele queria ganhar mais, e a igreja não pagava, e o presbitério não queria ajudar também, ele ficou ali, né? Desmaiou porque não sabia o que ia ser da vida dele. Né? Enfim. Né? Quer dizer, você quer ser pastor, tanto faz o quanto você ganha. Né? Você pode não ganhar nada, o que importa é o que você faz. Não no cálculo, mas naqueles pequenos encontros, naquelas pequenas coisas. Né? Então, na prática pastoral, é viver esse tempo gasto na simples comunhão com os membros da igreja, na amizade com as pessoas de fora da igreja, nas festas, nos jogos de futebol, nos passeios, nas conversas, nas brincadeiras, nas coisas sérias. É ser pastor na sacralidade irredutível do cotidiano, não na sacralidade irreal do mundo eclesiástico. É a sacralidade do mundo, na empresa, na escola, na rua, no lar, no espaço público, na vida feia das pessoas que estão vivendo sob a execução do pecado. É uma pastoral que não se preocupa com os resultados, mas com os processos, com as procissões, com as aproximações intervaladas ao outro e à outra. Na liturgia, sempre foi uma coisa que eu gostei de fazer, preparar culto. Né? É coisa fácil, gostosa de fazer, né? Mas na liturgia, a cruz como intervalo significa que nós podemos celebrar na comunidade também uma vida intervalar. Uma vida sem cálculos, sem calculabilidade, sem relação de custo-benefício. Né? Existe uma coisa que me deixava louco na igreja, é quando a gente cantava aqueles corinhos e hinos que sempre tinha alguma coisa de resultado. Né? Quer dizer, a gente, para cantar, em vez da gente louvar a Deus, a gente falava um monte de coisa que a gente tinha que fazer. Né? Não sei se ainda é assim nas igrejas hoje. Né? Vamos agora ao momento de louvor. A gente faz tudo menos louvar a Deus. Né?
Tem música para tudo, para pegar no cabo da nau, para amarrar o capeta, tem música para você derrotar o diabo, tem música para você acabar com a morte, tem música para você derrotar você mesmo, mas quase nós não temos músicas para falar de Deus. Vocês já repararam que na liturgia a gente fala mais da gente mesmo do que de Deus? Então a liturgia não é intervalo. A liturgia não é interrupção. A liturgia é simplesmente um prolongamento da profanidade sagrada do dia a dia. Não da sacralidade profana, mas da profanidade sagrada. A liturgia passa a ser simplesmente um prolongamento da vida sem sentido que a gente vive durante a semana. Como não tem dinheiro, não tem isso, não tem aquilo outro, a gente vai lá e experimenta uma catarse litúrgica, tentando conseguir na igreja aquilo que a gente não tem na vida. Não funciona. Na liturgia nós podemos simplesmente gastar tempo à toa. Para mim o significado etimológico de liturgia é tempo jogado fora. Você não vai achar isso em nenhum dicionário, eu inventei, mas eu gosto de inventar essas coisas. Né? Liturgia é o tempo do ócio. É o tempo que não vale nada. Você passa lá meia hora, 1 hora, 2 horas, sei lá quanto tempo você passa no culto, não fazendo nada. Simplesmente cantando, orando, falando com Deus. Não é? Quer dizer, que coisa mais sem sentido, não é? Para esse mundo em que a gente vive, você passar 1, 2 horas falando para Deus que Ele é Deus, como se Deus precisasse. Né? Deus não precisa que a gente cante que Ele é cheio de glória para Ele saber que Ele é cheio de glória. Ele não tem problema de crise de identidade. A gente não canta para Deus porque Deus precisa. A gente canta para Deus porque a gente precisa. Quem tem crise de identidade somos nós. Quem não sabe viver no intervalo somos nós. Quem não sabe parar somos nós. A liturgia é intervalo, é parar, é a parada. É a parada do movimento. É o movimento da parada. É uma performatividade muito simples da fé, da fidelidade ao Deus executado na cruz. Para concluir, o tempo já passou aqui. Né? A cruz é uma expressão grotesca da violência imperial e do sem sentido absoluto da condição humana. Mas é também, e acima de tudo isso, é a manifestação da mais pura beleza, a beleza divina, que nos faz cantar, sim, eu amo a mensagem da cruz. Não porque masoquistamente nós glorificamos a dor e a morte, mas porque aprendemos que a verdadeira proporção, que a verdadeira simetria, que a verdadeira beleza da vida de Deus está na morte. Na encarnação, vida, morte e ressurreição de Jesus, o Deus escravo, e escravo até a morte, executado como um criminoso político pelo império. A cruz que revela a invisível harmonia do mundo criado por Deus. A obra de arte daquele que faz belas todas as suas obras. A cruz é a obra de arte de Deus que interrompe o domínio do grotesco e da feiura e transforma a vida num intervalo de constante e fulgurante beleza. Beleza que não se encontra nos olhos de quem a vê, mas sempre presente, ininterrupta e interrupta em todas as coisas que Deus criou. Uma beleza invisível, e só pode ser captada pelos sentidos interrompidos pela morte, que derrota a morte, e ressituados no intervalo absoluto entre a calculabilidade e a inutilidade. A cruz que nos convida à arte, a arte da imagem na palavra. E eu vou encerrar lendo para vocês um poema de Adélia Prado, A Festa do Corpo de Deus. Como um tumor maduro, a poesia pulsa dolorosa, anunciando a paixão. Ó crux ave, spes única, ó passiones. Salve cruz, a nossa única esperança, o tempo das paixões. Jesus tem um par de nádegas. Mais que Javé na montanha, essa revelação me prostra. O mistério, ó mistério, suspenso no madeiro corpo humano de Deus. É próprio do sexo o ar que nos faunos e velhos surpreendo, em crianças supostamente pervertidas e a que chamam de soluto. Nisto consiste o crime, em fotografar uma mulher gozando e dizer, eis a face do pecado.
Por séculos e séculos, os demônios porfiaram em nos cegar com este embuste. E teu corpo na cruz suspenso, e teu corpo na cruz sem panos, olha para mim. Eu te adoro, ó Salvador meu, que apaixonadamente me revelas a inocência da carne, expondo-te como um fruto de execração. O que dizes é amor, amor do corpo, amor. É isso aí. Vamos, continua aqui? FATIP, Faculdade de Teologia da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Com uma rica história e larga experiência na prática do ensino teológico. Há mais de um século, a FATIP vem formando homens e mulheres para o exercício do ministério pastoral. Localização privilegiada, próxima às estações de metrô Sé e Anhangabaú, e contando com uma infraestrutura adequada e confortável para que o ensino, aprendizagem e atendimento sejam satisfatórios e de qualidade. Salas de aulas, secretaria, ouvidoria acadêmica e pastoral, capela para celebrações e, claro, biblioteca, que contém funcionários capacitados e um acervo com aproximadamente 20.000 títulos. Reconhecido pelo MEC, com corpo docente formado por mestres e doutores. O curso de graduação em teologia da FATIP tem duração de 3 anos e é organizado em 4 áreas. A área de Bíblia possui a maior carga horária do curso. Teologia prática, disciplinas ligadas às atividades do pastor ou da pastora na igreja local. A história da igreja e a teologia cristã. Área interdisciplinar com disciplinas que nos auxiliam na compreensão da nossa realidade e condição como ser humano. Além do curso Bacharel em Teologia, a FATIP deu início aos cursos de extensão na modalidade ensino à distância. Cursos livres, breves e pontuais, visando a formação de líderes e membros das igrejas locais. A Fundação Eduardo Carlos Pereira tem a satisfação em ser a mantenedora da FATIP. Nós da Fundação Eduardo Carlos Pereira estamos trabalhando para que o ensino teológico oferecido pela faculdade seja cada vez melhor e que esse ensino possa preparar homens e mulheres que aqui passam para melhor servirem no reino de Deus aqui na terra. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso estamos alegres. Trabalhamos para que as condições de estudos e a qualidade da formação teológica sejam cada vez melhores, a fim de termos melhores pastores, pastoras e líderes da igreja para servirem a Deus. A Faculdade de Teologia de São Paulo é uma instituição de ensino teológico ligada à Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Nossa missão é formar pessoas cujo interesse servirem a Deus nos mais variados ministérios da igreja e principalmente no ministério pastoral. Hoje temos a grata satisfação de contar com irmãos e irmãs de várias denominações estudando com a gente. Temos alunos e alunas da Igreja Assembleia de Deus, de outras igrejas históricas e também de várias igrejas evangélicas. Se você
se sente vocacionado ou tem o interesse de estudar teologia, vem estudar com a gente. FATIP, Faculdade de Teologia da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil.